Foi realizada ontem à noite a audiência pública de validação do diagnóstico participativo dentro do processo de revisão do plano diretor. Quem nos traz o resultado dessa audiência é a secretária de Planejamento de Passo Fundo, Ana Paula Vickert. Seja muito bem-vinda, secretária, ao PFTV. Eu quero começar já lhe perguntando exatamente para que serve um plano diretor. Bom, obrigada pela oportunidade. O plano diretor, ela é uma lei que fundamenta a ocupação do território da cidade. Então, onde você pode morar, onde você pode abrir um comércio, como você pode construir no território, né? Se eu posso construir prédios, verticalizar, onde vão estar os equipamentos públicos, escolas, né? Essa cobertura de atendimento que os equipamentos têm que ter no território, né? Do acesso, distância das moradias até uma escola, por exemplo, tudo isso está regrado no plano diretor. Assim como toda a parte de mobilidade, vias exclusivas para ônibus ou vias preferenciais, ou como que você vai distribuir essa expansão da cidade no território, ou seja, no terreno, na área geográfica. Infelizmente, a expressão plano diretor ainda é distante para muitas pessoas, mas com todos esses exemplos fica fácil entender o quanto esse documento é importante e regra e organiza a nossa vida dentro de uma cidade. Claro, o plano diretor, ele é a legislação que mais impacta no dia a dia das pessoas, porque se você vai construir ou vai abrir um negócio, você precisa em primeiro lugar saber qual o regramento que a legislação prevê para aquele teu terreno. Se você pode abrir uma oficina mecânica em determinado local ou não. Muitas vezes as pessoas abrem um negócio sem consultar antes o plano diretor e depois não conseguem o alvará porque o uso não é permitido. Ou constroem a mais, não respeitam um recuo, né? O plano diretor prevê tudo isso porque ele tem o objetivo de criar uma legislação que organize a cidade buscando qualidade de vida para o bem comum. Secretária, o que é a audiência pública de ontem à noite, cujo objetivo era validar um diagnóstico que foi feito? O que essa audiência pública pontuou? Bom, ontem nós apresentamos o diagnóstico, que nada mais é do que o levantamento e a compilação de todos os dados da cidade e a análise desses dados. Então, desde o censo de 2010, que foram as informações do IBGE que nós utilizamos e as projeções atuais, todo aquele diagnóstico que a gente fez com as comunidades no ano passado, as oficinas, né, tudo que foi pontuado como potencialidades nos bairros e na própria cidade. Então, o diagnóstico é esse levantamento, é a análise prévia para depois entrarmos com as proposições. Então, ontem ele foi aprovado com algumas pequenas alterações mais formais, não teve nenhuma alteração estrutural, né? Ou de grande impacto. De grande impacto, exatamente. Tivemos uma ótima participação de todos os setores da sociedade, né? Nós tivemos tanto o cidadão comum que pode participar, quanto aquele que representa entidades. Então, tivemos o auditório cheio e entendemos que foi um sucesso a nossa audiência de aprovação. O que acontece a partir disso que foi discutido ontem à noite? Qual é o próximo passo? Bom, agora nós vamos entrar na fase efetivamente de propostas e que a população já está mais ansiosa, porque nós temos recebido muitas colaborações no sentido das proposições. Então, é aquilo que será alterado, mantido, ou as inovações que vão acontecer na legislação futura, né? Vai ser feito um trabalho de oficinas temáticas, em que as pessoas poderão participar conforme o interesse em uma, duas ou em todas estas 11 oficinas temáticas. Qual é o prazo em que todo esse processo deveria estar encerrado? Bom, nós temos um cronograma tentativo que é concluir isto na segunda metade desse ano, depois de setembro, outubro, né, encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei. Mas lembrando que como é um processo participativo e teremos diversas oficinas, ainda audiências públicas, um seminário das cidades, esse processo pode sofrer flexibilização no seu prazo. Perfeito. A gente vai seguir, é claro, acompanhando todos esses processos, porque a comunidade precisa saber o que está acontecendo na sua cidade. Super importante a participação. Obrigada. Um bom trabalho. Obrigada.